É a 10ª vez no dia que eu tento gravar esse vídeo, mas em nome de Jesus agora vai dar certo. Tóxica ao ponto de ter um copo com a minha foto. Gente, antes de assistir esse vídeo, vamos me seguir no Instagram, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, @palomamiu, tá? Miu com Y-O, tá bom? Vai ser por isso que vocês não estão me achando. Mas me segue lá, já tô postando uns reels, né? De acordo com meus amigos, eu estou passando vergonha na internet, mas, né? Uma vez na vida a gente precisa fazer isso, faz bem pra alma. Então vão lá me seguir, eu tô sempre falando sobre fanfics, sobre histórias, sobre livros. E minhas histórias são super engraçadas, porque eu conto causos da minha vida e a minha vida é uma bagunça. Então, mas não é sobre mim o vídeo. Por mais que eu seja maravilhosa, o vídeo não é sobre mim. Vamos falar hoje sobre títulos de capítulos. O que eu faço, o que eu coloco. É realmente importante fazer isso. E sim, gente, títulos pros capítulos são realmente muito importantes, tá? Tire a prova por você mesmo. Quando você abre uma história que ela tem um título interessante, uma capa interessante, uma sinopse interessante, aí você vai dar uma olhada nos capítulos e fica lendo os títulos desse capítulo. E você percebe que esses títulos são sem graça, com pouca criatividade, ou pior ainda, só tá lá escrito capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não dá uma brochada? Dá. Então, hoje você vai aprender a como manter teu público interessado a partir dos títulos dos teus capítulos. Como colocar, o que fica legal e o que fica uma bosta. A começar, vamos falar sobre as histórias que eu manjo mais, que é o que? Humor. Comédias. Como é que eu coloco um título num capítulo de uma fanfic de comédia? Você vai tentar, gente, trazer algo engraçado pra isso e que também, claro, obviamente, remeta ao capítulo. Eu vou dar um exemplo de uma das minhas histórias, que é Cara, ele tá tão na sua, que eu sempre faço isso, colocar o título combinando com o título da própria história. Então os capítulos estão sempre começando com cara, vírgula, alguma coisa. Como, por exemplo, o capítulo 1, Cara, vou te meter num problema. E o capítulo 2, que é Cara, eu sou medroso. Eu costumo fazer isso nas minhas histórias. Se você se sente confortável para fazer isso e que o título da sua história também dá para fazer isso, você faz. Eu costumo fazer isso em quase todas, tipo como por exemplo em Carnalmente Indesejado, que por mais que não pareça o título de uma comédia, é uma comédia. Eu também costumo combinar o título dos meus capítulos com os títulos dela. Então, geralmente começa dessa forma. Eu tô tentando abrir ela aqui, mas eu acabei de me tocar que eu perdi minha história. Deletaram? Tá aqui. Chega, deu um frio na barriga. Meu coração fez tuc, tuc, tuc. Por exemplo, gente, o título da história é Carnalmente Indesejado. E o título dos meus capítulos vão seguindo essa regra, que é inicialmente desastroso, inconvenientemente insistente, insistentemente esperto, ironicamente oposto, desastrosamente necessário. E vão seguindo essa pegada de sempre combinarem com o título da própria história, mas, né, que indicam o que vai acontecer nesse capítulo. Mas, por que eu preciso dar títulos para meus capítulos? Eu vou ter que me preocupar com outra coisa enquanto eu estou escrevendo. Os títulos dos capítulos vão fazer teu público voltar. Para pra pensar e analisa algumas coisas. Às vezes a pessoa coloca a tua história na biblioteca, adiciona ela aos favoritos enquanto você ainda está escrevendo. Só que os títulos dos seus capítulos não fazem ela sentir vontade de ler assim que você posta. Lembra daquela sua história favorita, aquela que você está acompanhando, que você está muito interessada nela. Você vê que chegou um capítulo novo, meu Deus do céu, atualizar a história. Vou olhar o que é. Aí você lê lá no capítulo, no título, O Segredo Revelado. O que realmente aconteceu. A verdade finalmente sendo dita. Você não vai ficar meio que curioso para saber o que é que tá nesse capítulo e vai sentir vontade de ler ele na hora? Então, cause isso nos seus leitores.
faça com que eles sintam uma vontade absurda de continuar lendo e não abandonem sua história. Porque sim, acontece isso bastante. É por isso que o número de visualizações vai caindo com o tempo muitas vezes. Porque as pessoas elas começam a perder o interesse. Então, os títulos dos capítulos vão te ajudar a manter o teu interesse lá, o teu público firme na história que tu tá escrevendo, tá? Amigo, o que eu faço com histórias mais sérias? Vou continuar desse mesmo jeito? Combinando com o título? Você pode dar a sua própria... Nossa, agora me fugiu a palavra. Você pode fazer o seu estilo, criar o seu estilo de título. Eu vou dar um exemplo em Como Chamas Kung Su, que os títulos não combinam com o título da própria história, mas eles têm uma identidade própria, que são nomes de crianças desaparecidas, porque a história ela é baseada nisso, em várias histórias de crianças desaparecidas. Então, cada capítulo, o título é o nome de uma criança que desapareceu e que tá me servindo de inspiração para escrever. Claro que eu não dou, meu Deus do céu, meu Deus, coisa boa, a criança desapareceu. Claro que não, gente, eu também... São histórias bem tristes até, que eu choro bastante. E eu tô gaguejando um pouquinho, falando meio nervosa, porque minha mãe tá aqui do meu lado. E eu tô nervosa, porque eu sei que ela tá evitando manter contato visual comigo. Ela vê só a minha sombra, mas a minha sombra é o suficiente pra fazer ela rir. Ela tá segurando a risada. A gente era muito fofa, minha mãe. Minha mãe me dá apoio e eu fico muito feliz com isso. Porque é meu pai, né? Mas eu fico feliz pelo apoio da minha mãe. Gente... Peraí, calma. Eu vou voltar pro foco, né? Eu sei que eu sou completamente desfocada, mas vamos voltar pro foco. Então, é basicamente isso que você vai fazer. Você vai combinar teus títulos com o título da tua própria história. Ou então você vai pegar algo que tenha ajudado você a se inspirar, né? Pegando as coisas que fazem você lembrar dessa história e que fazem referência ao que acontece no capítulo. Você pode, por exemplo... Deixa eu pegar aqui outra história minha que os títulos não combinam com o nome da história. Que é como, por exemplo, os capítulos da saga, né? E como vocês bem sabem, eu estou escrevendo uma saga desde 2018. Que ela basicamente conta alguma coisa, um pequeno detalhe do que acontece naquele capítulo. Como, por exemplo, aqui em Herança dos Alfos. O capítulo 1 se chama Cinza como Nevoeiros, que faz referência à cor dos olhos do personagem principal. E o capítulo 2 é Criado para Ser Dele, que faz referência ao personagem do Chu-Hon, que foi criado para ser perfeito para o Ryunyu. E tem o mesmo nome Carrego, que também faz referência ao personagem principal, que tem o mesmo nome que aquele outro personagem que morreu naquela história passada, lembra? Lembra de Ainda Uma Maré em Valhalla, que foi o extra que mais fez as pessoas me amarem e me odiarem ao mesmo tempo? E o 4 é seus falsos sorrisos, né? Então, os títulos eles fazem referências ao que acontece no capítulo. E, gente, o título do capítulo... Olha, eu tenho uns capítulos que tem, tipo... Por exemplo, o capítulo 7 tem mais visualizações que o capítulo 6. Você fica de por quê, né? Deve ser porque o título do 6 é Pague Sua Língua, mas o título do capítulo 7 é O Mais Viciante dos Corpos, né? Que é um que atrai mais visualização. As pessoas veem um título legal e vão indo pra dar uma olhada naquele capítulo logo, pra ver se vale a pena ler aquela história. Isso também ajuda o leitor a voltar para aquele capítulo que ele gostou muito, aquela cena que ele gostou muito, que ele gosta de rever. Então, isso ajuda bastante, tá? E recapitulando, para que serve títulos de capítulo? Primeiro, vai manter teu público interessado. Segundo, vai fazer com que eles voltem para rever aquela parte da história, ou seja, vai aumentar o número de visualizações. Olha que coisa maravilhosa. E terceiro, a sua história fica muito mais bonita, visualmente interessante, tá? E lembre-se, quando você está escrevendo uma fanfic, especialmente no Spirit,
O Split tem muito essa questão de estética. Mantenha a tua história visualmente interessante. Encha os olhos dos seus leitores e eles vão sempre voltar para você, tá? Claro, não se esqueça de manter a sua história boa, interessante, coerente, com sentido. Porque tem umas histórias que não tem pé na cabeça, né? E por isso sempre preparem roteiros, que é o que eu tenho lembrado em todos os vídeos, tá? Sempre preparem roteiros. E era isso, né? Era basicamente isso que eu tinha pra dizer pra vocês, tá? Se vocês ainda não foram me seguir no Instagram, vão agora, tá bom? @paloma1000, tá? Seguem lá que eu sou divertida. Pode conversar comigo, eu adoro conversar, eu sou carente e solitária. Quer dizer, eu gosto sempre de falar com as pessoas, sabe? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Um beijo e até quinta-feira!